Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do X-Martin. A gente está abrindo hoje a 10ª temporada. Serão mais 4 lives nesse mês de novembro, sempre às quartas-feiras, 2h30 da tarde. E hoje a gente vai conversar com a Lala Rebelo. Mas antes de chamar ela para o nosso papo, eu queria convidar a nossa diretora-geral e fundadora, Marisa Viana, para fazer a nossa introdução já habitual, antes da gente começar o papo de fato com a nossa convidada. A Marisa já está aqui a postos. Está um dia friozinho aqui em Friburgo, o sol está querendo aparecer, mas 18 graus, já dá para botar um cachecolzinho, né? Marisa está conectando. Olá, direto do escritório, Olá, você. olá. Tudo bom? Tudo certo. Deu uma esfriada aqui, não sei como é que tá no Rio. Aqui deu uma esquentada. Estava mais fresquinho de manhã, mas já deu uma esquentada. Não esquece de colocar aí nos comentários com quem que a gente vai Boa. conversar hoje, que eu volta e meia também esqueço. Eu sempre deixo salvo já para copiar, colar, mas às vezes eu esqueço de fixar. Agora foi. Então tá bom. Bom, o que você tem a me dizer de Lala Rebelo? Você que fez a última press trip do ano de 2020. Primeira e única e última, mas a gente em breve retoma isso. Ela lá foi numa primeira viagem com a gente. Ela nunca tinha viajado com a gente. Ela tinha viajado para clientes nossos, como Las Ventanas. Ela vai falar um pouquinho disso hoje. Mas ela foi para o Mandarim Oriental de Canoã comigo em fevereiro, que foi, inclusive, a primeira experiência dela em um Mandarim Oriental. É mesmo? Não sabia. Achava que ela já tinha ido em alguma outra. Super conhece o grupo, mas nunca tinha tido ainda a oportunidade de se hospedar. Foi a primeira de muitas, eu espero. Tomara, tomara. Tomara. Então, você sabe se ela já entrou aí? Já está aqui a posto, já vi ela entrando. Então vai lá que esse papo vai ser bom. Deixa Vai aí ser com ótimo. vocês. Beleza. Marisa volta semana que vem, gente. Tchau. Agora é só convidar ela lá, que já está aqui a postos. Esperar ela conectar e vamos começar esse papo, que tem bastante gente ansiosa para ver como é que vai ser essa conversa com ela. Ela que é uma das grandes referências. Oi! Opa, na nossa indústria. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Lala. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você, que foi, né, a última pessoa que fez uma viagem legal junto. Pois é, a última viagem internacional, gente. Precisamos voltar isso. Espero que a gente não tenha dado azar um pro outro, né? Se a gente soubesse que era a última, né? Pois é, tinha ficado até mais um pouquinho, né? Mas e vem cá, você vai conseguir falar com a gente? Se escondeu das crianças? Como é que você fez aí? Amarrei todo mundo ali no banheiro. Eles são muito Mas fofos, vou conseguir. lá. Talvez apareça alguém tentando abrir a porta, algum bebê chorando para mamar, mas eu tentei organizar aqui. Meu marido super ajudou, separou um tempinho para me ajudar nessa, pra gente conseguir conversar aqui nessa live. Ai, que bom. E a gente sabendo que tinha isso, já combinou com ela lá. Tem mais de um mês que a gente deixou essa data agendada com ela. E acho muito legal, assim, porque a gente já teve tantas lives que a gente já fez e um monte de gente já assistiu. Mas que bom que a gente ainda tinha uma guardadinha na manga, assim, para bater um papo legal. Então, eu queria começar, para a gente não perder mais tempo, assim, que você se apresentasse para quem não conhece ou só conhece um pouquinho de você. Quem é a Lala Rebelo? Bom, eu sou a Lala, eu tenho 32 anos, recém-completados. Verdade, parabéns. Foi domingo agora, né? Dia 1º. Obrigada, sim, dia 1º. E tenho 2 filhos, um bebê que nasceu na pandemia, o Miguel, que tem 5 meses. E segunda-feira vai fazer a primeira viagem de avião, depois de todo esse tempo em casa. E o Vini, que tem 2 anos e meio, e é um super viajante já, 60 voos, vários países, vários hotéis lindos. E eu sou blogueira de viagens, escrevo sobre as minhas experiências, principalmente viagens charmosas. E desde que eu tive bebê, a minha missão é desmistificar essa ideia de que é impossível fazer viagens charmosas com crianças pequenas, sabe? Que você tem que ir só para hotéis com muita infraestrutura, para destinos mais próximos. Então, a minha ideia é justamente mudar essa cabeça e mostrar que é possível fazer viagens legais com as crianças. E a gente tem mostrado isso, tem conseguido inspirar muitas pessoas também a irem para esses lugares. E é isso. E agora, na pandemia, estamos em casa, viajamos para alguns hotéis aqui perto,
mas vai voltar com tudo e agora a gente vai descobrir como é com 2 pequenos. Nossa, tô curioso para ver como é que é isso, mas acho que você vai tirar de letra, como você já tinha feito com o Vini desde pequenininho, né? Queria te perguntar uma coisa, Lala. Muita gente talvez já te acompanhava antes dos filhos, e também porque na fase de vida delas foram entrando as crianças a seguir, mas eu imagino que tenha chegado também gente nova por conta dessa abordagem do viajar com as crianças. Essa galera deve ter chegado até mais pelo Instagram. Você vê, a gente falou um pouquinho disso semana passada no nosso pré-papo, essa diferença entre quem é o público que te segue no Instagram, quem é que está no blog, e às vezes as pessoas que te seguem pelo Instagram, que não conhecem ainda o teu blog, elas estão perdendo muito na vida em não fazer te visitar por lá. Fala um pouquinho disso, assim, desses dois ambientes que você circula. Então, o site foi criado antes do Instagram, então eu já escrevia no blog antes de estar presente no Instagram, então eu cultivei ali leitores assíduos que sempre entram para ver se tinha um post novo, que assinaram a newsletter, que reservam hotéis por ali, enfim. E aí depois eu fiz o Instagram, perdi um tempão aí, assim, sabe, para adotar a tecnologia. Com isso, tipo, muita gente acabou saindo na frente. Eu já tinha o blog, né? Geralmente acontece ao contrário, comigo foi assim. E no Instagram, as pessoas, é um público um pouco mais jovem, mas que também não é tão assim, não tô há tão pouco tempo assim também, sei lá, no blog são 6, quase 7, no Instagram são 5, 6, não sei exatamente. Mas é um público um pouco mais jovem, mas que às vezes não sabe do blog. Então, às vezes fala, fala mais de tal lugar. Gente, já tá tudo lá, sabe? Às vezes pelo Instagram também, pelo site, as pessoas não sabem que tem o Instagram para acompanhar o dia a dia. Meu sonho é que esse público se junte e esteja nos 2 lugares. E aí é legal que é uma coisa muito orgânica também, né? Você tem um crescimento muito sustentável, vejo o trabalho, imagino o trabalho que você tem por todo o engajamento e troca de informação com as pessoas ali no Instagram, mas e o blog tem uma coisa que eu acho muito legal, que é cada post que você faz, não é um post qualquer, assim, tem muita informação, tem muito detalhe. Tem até alguém que entrou aqui e comentou, quer ver? Vou até dar o crédito. Na trip da Ju, o blog lá é único, não tem igual, é completo, não sai de casa sem ele. Como é que é essa tua preocupação de como vai construir esse conteúdo que está lá no blog? A minha ideia é fazer posts completos, guias. Eu chamo até quando eu vou escrever para alguém para apresentar meu trabalho, eu escrevo Guia do Destino. Então, a minha ideia sempre é ir além, né, da minha experiência, indicar mais hotéis do que eu fui. Então, eu gosto de fazer o onde ficar, onde comer, o que fazer. E mesmo falando de criança, a minha ideia também é fazer um post que sirva para todos os públicos e adicionar essa parte de criança, para não ser só uma dica que vale só agora que eu tenho filho, que vale só para quem tem bebê. Então, assim, é um extra, né, falar de criança. E então eu fico semanas escrevendo posts sobre um destino. Às vezes até, assim, acho que eu sou perfeccionista demais, detalhista demais, e fico fazendo as minhas enciclopédias, mas no final dá certo, porque eu consigo colocar tudo num lugar. Isso me incomodava antes de criar meu próprio blog, que eu tinha que abrir muitas abas em muitos sites diferentes para conseguir todas as informações, sabe? Veja aqui onde comer, veja aqui onde ficar. Tipo, por que não bota num lugar só? Eu sei que às vezes dá menos acesso e page views para essa pessoa que está escrevendo, mas facilita para o seu leitor, sabe? Então eu decidi pôr tudo num lugar só. E você tem essa coisa dos detalhes, não só pela quantidade de informação, mas muito também na construção do teu conteúdo. Quando você pensa ali no Instagram, eu viajei com você, vi você fazendo isso, tem muita informação ali na legenda dos posts, e as tuas fotos são maravilhosas. Fala um pouquinho desse teu processo de construção de conteúdo, que eu acho que é legal as pessoas entenderem o quanto isso dá trabalho fazer direito. Eu não gosto de postar no feed tanta coisa da mesma viagem, pelo menos 2 fotos no dia, assim. Então eu não gosto de fazer enquanto eu tô viajando, enquanto eu tô vivendo, porque senão eu não consigo aproveitar, absorver aquilo, sabe? E escrever sobre aquilo. Então eu gosto de, até mesmo os stories, às vezes eu coloco no fim do dia, porque às vezes, sabe, eu não gosto de chegar no lugar e mostrar, olha que restaurante lindo. Aí eu já fiz a divulgação daquele lugar. Depois a comida foi horrível, o atendimento foi péssimo. Como é que eu desfaço todo mundo que clicou naquilo já?
Então, eu gosto de fazer tudo com muita calma. Posso não ter um Instagram assim com milhões de posts ao mesmo tempo, mas aí eu gosto de tirar a foto, fazer a foto, tratar a foto, não para ela ficar irreal, mas para ela trazer mais da realidade, porque se você olha a lua e tira a foto da lua, ela não sai a lua. E também pensar na legenda com carinho, para informar um pouquinho aqui, um pouquinho no outro post, um pouquinho nos stories e fazer tudo tipo 360, né? Para não estar tudo ali naquele post, sabe? E como é que você construiu isso? É por conta da tua formação de carreira? Conta um pouquinho dessa trajetória até você passar a viver disso. Eu acho que o fato... Eu acho não, né? Tenho certeza assim, que o fato de ser publicitária, de ter estudado marketing, me ajuda muito, né, a ter um discurso, assim, às vezes um pouco mais vendedor do lugar, de escrever, assim, com mais detalhes, por sempre ter gostado dessa parte, né, de textos na faculdade de publicidade. Sempre fui mais, assim, na criação, nunca fui a diretora de arte. E então, acho que isso me ajuda bastante. E com certeza, né, o fato de ser publicitária da minha própria empresa me ajuda muito. Já também trabalhei muito tempo com estratégia de marca, então sou muito apegada a isso do branding, do posicionamento. Às vezes até me questiono um pouco esses dias estava me questionando o que eu estava fazendo, mostrando obra, se meu negócio é viagem. Mas sim, minha formação. E depois também fiz muitos cursos fiz turismo de luxo, fiz cursos de férias na SPM, onde eu estudei minha faculdade. Viajei para Londres para estudar turismo de luxo também. Então, fui me especializando mais nessa parte do luxo, que eu sou realmente apaixonada, assim, pelo carinho que envolve uma hospedagem. O que é luxo para você hoje em dia, Lala? Luxo, para mim, é te fazer viver experiências diferentes do óbvio, assim. Não é só uma cama boa, um hotel chique, uma refeição cara. Isso, para mim, é luxo, mas é algo que as pessoas conseguem fazer. Mas eu acho que quando você proporciona uma experiência diferente para o cliente, que ele nunca viveu na vida ou que já viveu na infância, e o hotel ou o restaurante faz essa pessoa relembrar, isso para mim é luxo, assim. É o barquinho na Amazônia, uma barraquinha em San Blas, mas é também um hotel chique que te leva para voar de helicóptero e ver o Cristo Redentor de um ângulo que ninguém mais viu, sabe? Eu acho que isso é luxo para mim. E acho que saber perceber isso e ter uma habilidade de contar para as pessoas é uma habilidade muito louvável até, porque a gente vê muita gente querendo, por conta de ou viagens de graças ou mordomias aqui e ali, começar a postar, e você vê que não tem um conteúdo mais profundo, assim, fica sempre naquela, ai, que hotel incrível, que vista maravilhosa, que cama fantástica, e paramos aí, assim. Você tem que também ter um discernimento e um repertório para poder identificar o que de fato é o mais relevante de cada lugar que você vai visitar, né? Como é que se constrói esse repertório? Bom, eu acho que vivendo, né, na prática, assim, eu não sou uma pessoa que nasceu super rica e tendo todas essas oportunidades. Eu realmente me apaixonei pelo segmento de luxo. Sim, claro, meus pais viajavam muito, até isso começou com os meus pais. Meu pai tinha uma veraneio e a gente rodava o Brasil inteiro nessa veraneio, assim, com 3 filhos, assim, 4 dias nas estradas do Nordeste. E assim, mas isso dos hotéis de luxo foi realmente uma paixão. Na minha lua de mel, a gente resolveu ficar nos hotéis no Oberoi, num Taj, assim, e aí eu fui vendo assim, gente, isso é mágico, assim, é apaixonante, assim, e aí fui construindo isso de estudar, de entender o que é que toca a pessoa para a pessoa às vezes gastar tanto numa noite. E, enfim, foi assim. E aí fui me apaixonando por isso, estudando isso e querendo viver isso como trabalho, como experiência pessoal de vida, que realmente eu falo, assim, se você tiver que escolher o que tem que gastar dinheiro, assim, realmente é viver a experiência de um hotel fantástico, assim, uma viagem incrível.
Falando em criar, então, esse repertório, imagina como é que não vai ser a experiência de Vini Rebelo e Miguelzinho Rebelo, né? Quando eles lançarem o próprio blog, não vai ter para ninguém. Ah, eu até brinco assim, que se eu fizer o Instagram deles, pelo menos do Vinícius, tem um monte de fã aí, meu próprio Instagram acaba. Então vocês vão continuar vendo eles no meu Instagram, porque senão eu tô fadada ao fracasso. Mas brincadeiras à parte, assim, é muito importante isso. Você está oferecendo para os teus filhos uma experiência que, cara, não tem preço, né? O que que eles estão, o que que você já percebe, assim, do Vini, que já tem mais estrada, com os seus, né, longos 2 anos? O que que você tá, o que que ele está absorvendo? Você consegue ver que ele já está absorvendo isso, né? Consigo, com certeza. Para mim, o marco do tipo, as viagens realmente ensinam as crianças, não é porque não lembra que não tem que viajar. Foi quando ele olhou uma foto de Istambul, um lugar que a gente nunca foi, e falou mesquita. E ele viu uma mesquita em Abu Dhabi, ou seja, ele aprendeu que aquela construção, aquele estilo de construção é mesquita, não é igreja, não é prédio. E ele identificou em outro lugar, sabe? E ele vai guardando as coisas, a gente percebe assim, sabe? Por exemplo, o prédio de Dubai que a gente foi já vai fazer 1 ano. Até hoje, quando a gente fala do prédio de Dubai, ele fala da água que faz boom na frente. Pode ser que eles não absorvam, não tenham a memória da mesma forma que a gente, né? Mas são outros botõezinhos que estão lá dentro ligando e fazendo conexões e, sabe? E assim, falar, ai, mas você pode ir na praia aqui perto, por que que você vai viajar até Los Cabos? Sabe? Ok, eu posso ir na praia aqui perto e também vai ser incrível, mas estar lá também e ver o cara de máscara do Dia dos Mortos e ver aquele mar que é de outra cor, isso tudo soma, sabe? E um hotel onde ele é bem tratado também, onde as pessoas tratam ele com carinho e paparicam e mimam também, assim, não acho que vai criar um bebê assim, mal acostumado, muito pelo contrário, assim, sabe? É uma criança que valoriza, assim, o que é bom, sabe? Ver seus pais felizes também, eu acho que faz toda a diferença. Você já começa a planejar ou pensar como é que vai ser esse movimento com eles maiores, já em idade escolar, e aí tem viagem e tem escola, como administrar isso? Ou isso a pergunta é ansiedade pura minha, você não está nessa onda ainda? Essa pergunta é ansiedade pura, mas ela existe. Muita gente, quando eu abro a caixinha de perguntas, manda isso assim, você viaja assim porque ainda não está na escola, sabe? Mas assim, eu sempre estive na escola, sempre fui uma boa aluna, né? Acho que, não sei se a minha mãe está assistindo aqui a gente, mas ela pode comprovar, e a gente sempre viajou muito. Então, que seja, vou gastar um pouco mais para viajar só nas férias, nos feriados? Pode ser que sim. Vou perder uma aula aqui, uma aula ali, depois compensar. Acho que tudo é uma troca, né? Tudo tem, né, alguma coisa a perder para ganhar outra. Mas eu não tô nessa neura ainda não. Tô aproveitando que ele ainda tem 2 anos, que o outro tem 5, que podem faltar bastante escolinha ainda. Depois a gente ajeita. Beleza, falando em caixinha de perguntas... Aí a minha mãe falou, oi. Ela tá vendo? Espero que seja um sim, né? Ó, tem uma pergunta da Marcela Bacan. Um lugar e hotel para voltar sempre. Para voltar sempre? Olha, eu não vou puxar saco dos hotéis da Xmart, mas eu tenho que falar que o Las Ventanas é realmente um hotel para voltar. Inclusive tinha uma amiga que estava nele agora, estava olhando os stories, assim, apaixonante. É um hotel que com certeza eu quero voltar. E o Soneva nas Maldivas também o Anantara também, são 2 hotéis que eu quero voltar. Legal, vamos aproveitar então esse gancho e falar um pouquinho do Las Ventanas, que é um hotel que, para quem veio pela Lalá, né, não conhece a gente, a Xmart representa aqui no Brasil, que é do grupo Rosewood, ele fica em Los Cabos, no México, que nem é um destino do México que o brasileiro pensa de primeira, apesar de muita gente já conhecer, mas ele é um hotel muito icônico e as pessoas geralmente não pensam nele com crianças, muito menos com criança pequena, muito menos para celebrar o aniversário de 1 ano do filho. Então eu queria que você contasse por que você teve esse encaixe no roteiro da viagem de vocês e o que tipo, mais te marcou daquela experiência.
foi uma viagem totalmente moldada por causa do hotel, assim. O hotel falava assim, né? Ah, a gente vai para Las Ventanas. Ai, não vai dar para ir para Las Ventanas. Eu falava, gente, então eu não vou para Los Cabos. Eu não vou gastar a minha ida para Los Cabos, que é um lugar longe, não é? Não é como Cancún, assim, que é mais fácil, né? Apesar de ser poucas horas a mais. Mas aí a gente foi via Los Angeles para Los Cabos. Eu falei, tem que ser no Las Ventanas. Aniversário de 1 ano do Vinícius. No hotel mais romântico do mundo. E aí que aceita crianças. E aí eu pensei, eu quero descobrir como é que eles são um dos hotéis mais românticos do mundo e ao mesmo tempo tão famoso por ser tão legal com as crianças. E realmente, acho que tem muito a ensinar a vários hotéis do mundo como consegue ter um ambiente calmo, cheio de detalhes, babador com o nome dele. E aí era balão de aniversário, e aí o cadeirão, assim, sabe? Fantástico, fantástico, assim, um sonho. E a gente moldou toda a viagem, até inventou um Havaí na viagem para aproveitar essa passagem por Los Angeles para ir para Los Cabos, por causa do Las Ventanas. Então, foi um hotel, acho que é um hotel destino. Los Cabos tem bastante coisa interessante, legal, mas realmente o hotel é um destino. Você não quer sair dele. É bem isso mesmo, né? Eu gosto sempre de pensar que, qual é que é a próxima vez que eu vou voltar lá? Que oportunidade é essa que eu vou ter? E você usou uma expressão que é de ser um hotel referência, né? De ser uma referência num segmento. E é isso engraçado, porque o hotel, as pessoas pensam, é o hotel mais romântico do mundo e tal, tem uma senhora estrutura, e você foi para lá. E aí, vira e mexe, a gente também trabalha fazendo uma divulgação para as agências de viagem. As pessoas perguntam, mas o Las Ventanas dá para ir com criança? Sempre que essa pergunta chega para a gente fala assim, dá, olha esse link. E aí a gente manda o seu link do post que você fez, completíssimo, que está lá no blog. Quem não conheceu ainda vai lá no lalarrebelo.com, dá uma olhadinha, que vale a pena. Assim. Então, você acaba virando uma referência, nesse nosso caso, para falar de um assunto específico. Mas e tem muito isso. E várias pessoas comentando aqui já falaram que você é uma referência. Você tem essa dimensão de ser referência para as pessoas, ser referência numa indústria por conta do trabalho que você fez? E aí já te parabenizo por isso também, junto com a pergunta. Muito obrigada. Assim, acho que eu não tinha tanta dimensão. Esses dias eu fiz alguns posts assim, um pouco reflexiva. Eu recebi tanta mensagem legal assim de gente que se inspirou nas minhas viagens. E recebo, por exemplo, comentários como o seu, como de outras assessorias e representações assim que realmente valorizam o trabalho. Às vezes eu paro e penso assim, uau, assim, é uma coisa séria mesmo, não é? Porque existe muito isso blogueirinha, ela é blogueirinha, sabe, só posta no Instagram, influencer. Existe muito isso ainda de ser menosprezado, sabe? E aí quando eu vejo empresas como a sua, hotéis que me convidam, assim, porque realmente fez diferença no faturamento mesmo de ter mandado gente para lá, e agentes de turismo que eu super respeito, elogio o meu trabalho, usam o meu trabalho, eu realmente assim paro e penso, uau, assim, realmente é uma coisa concreta, assim, é um negócio mesmo. E que legal, sabe? Cheguei lá, assim, essa é a sensação. Legal. Você falou agora da história das agências de turismo, né? A gente que está nesse meio, a gente vê às vezes ainda muitas pessoas com essa coisa, porque é blogueira, blogueira, blogueira. Você postou esses dias até, sou blogueira com muito orgulho, isso é muito legal. E essa tua postura de levar o trabalho de uma forma profissional e ser respeitada dentro da indústria. Então, assim, ela lá está nos eventos, por exemplo, que reúnem os players desse mercado, é muito respeitada. E queria que você falasse um pouquinho do quão delicado é e como é que você tem esse bom contato com as agências de viagem. Eu acho que é legal a gente desmistificar que que são áreas que não podem estar juntas. Acho muito pelo contrário, né? Exatamente, não somos concorrentes, assim, né? Somos, porque a gente não pode complementar o trabalho de um do outro, né? Não sou concorrente e já acho que nunca serei, porque até já, assim, para resolver os meus próprios problemas de viagem, eu morro de preguiça, assim. Então, imagino, assim, que bom que tem agência para organizar, sabe? Para pensar em tudo. Não que a agência seja só para organizar problema, pelo contrário, né? É pensar em toda a experiência desde o início. E eu sou muito fã de algumas agências, assim, inclusive cliente. Confesso, organizo a maioria das minhas viagens por conta própria, por ter
com meus contatos, por ter facilidade com isso, mas indico agências para muitos dos meus seguidores, sabe? Porque ainda mais agora, sabe, com pandemia, nada como contar com uma agência para, sabe, para te ajudar, para te dar esse apoio. Então, eu acho que não somos concorrentes. Eu fico muito feliz quando recebo mensagem de agentes de viagem que usam o meu blog para inspirar e ajudar os próprios clientes. Lógico, assim, no meu blog eu também faço reservas via agentes, via sites, mas é lógico, todo mundo precisa ter sua forma de monetizar isso. Eu não encho o meu site de publicidade, eu não vivo no Instagram fazendo publis, então, lógico, ganho comissionamento em reserva, sim, mas isso não faz com que o agente seja meu concorrente. São coisas completamente diferentes. Legal, você tem muita essa preocupação com o conteúdo e assim, e com essa coisa de viajar com crianças, você dá algumas dicas práticas, assim, do tipo, para planejar uma viagem com criança, ainda mais criança pequena, que tipo de dica você acha que pode ser útil para quem ainda não teve essa coragem? Acho que primeira dica é coragem. Mas assim, primeiro planejamento. Tem que tirar um tempo prévio para planejar a viagem, para pensar no hotel, no que vai fazer. E ao mesmo tempo que precisa de muito planejamento, precisa de muita tranquilidade e para não ficar triste se o seu planejamento der todo errado, porque criança é imprevisível, vai mudar os planos na hora e você não pode ficar chateado com isso. Então, a primeira dica é assim, vá com expectativas altas de que vai ser legal, mas vá com a expectativa ajustada de que se não der certo o seu jantar, ok, sabe? Aproveita a sua criança, sabe? Aproveita aquele momento com os filhos. Mas, assim, dica prática mesmo, por exemplo, uma coisa que ajuda muito pra mim é um carrinho de viagem que possa ir a bordo, esses que dobram e vai a bordo no avião. Isso ajuda muito, porque você não precisa ficar ali na saída do voo esperando trazerem o carrinho de viagem com o bebê no colo. Ajuda muito aquelas almofadas infláveis para você pôr na frente do assento e poder esticar a perna, tipo uma caminha. Tem também uma malinha que chama Jet Kids, que também ajuda, mas é mais cara que a almofada inflável. Comida é um assunto que sempre me perguntam muito, assim, como fazer com a comida na introdução alimentar, se o hotel não tem as papinhas, então é levar as próprias papinhas. Imagina, eu já levei papinha congelada, tipo, 24 horas com gelo seco, assim. Então, assim, é uma logística grande que envolve, assim, mas no fim compensa. Eu falo assim, foca na viagem. E mala? Mala é engraçado, assim, a minha meta, eu sempre viajei com uma mala só pra mim e uma mala só pro meu marido, o Ricardo, né? Aí desde que o Vinícius nasceu, a gente continuou com a meta de viajar com 2 malas. Então eu passei a dividir a minha mala com o Ricardo e o Vinícius tem uma mala só pra ele. Agora, com o Miguel, não sei como vai ser, mas a meta é continuar indo com 2 malas, mais alguma coisa na mão. Vamos ver como vai ser. Daqui uma semana eu conto para vocês que a gente vai fazer a primeira viagem de avião. Para onde vocês vão? Você pode falar? A gente vai para Lagoas, para Praia do Patacho. Como é que vai ser o turquesômetro lá? Vamos ver o turquesômetro. Eu já vi essa praia, tem até dicas no blog de Alagoas, do Patacho, de Milagres. Mas agora a gente vai voltar para ficar lá. E eu acho que é o lugar mais turquesa do Brasil, assim, um dos mais, né? Então, praia calminha e tal, acho que o turquesômetro vai explodir. Conta essa história do turquesômetro, como começou isso e como é que você vai... Você tem um manual? Tipo, isso aqui vai pro turquesômetro lá, ou é uma coisa mais solta, assim? É solto, é solto. Mas começou porque, pra quem não sabe, eu morava no Panamá. Morei no Panamá 4 anos. E lá é o hub do Caribe, né? 1 hora de volta em Aruba, 2 horas em Curaçao. Então a gente conheceu o Caribe todo, né? Curaçao, Aruba, Jamaica, Cuba, São Martin, Anguila, Turks and Caicos, Exuma, tudo. E é muito azul turquesa, né? E também teve Maldivas. E eu falava assim, e as pessoas me perguntavam, qual é mais azul, Aruba? Ou se falei, quer saber? Vou fazer uma medida de azul turquesa, né? E aí comecei de 5 gotinhas, vai de 1 a 5. Então se explode o turquesômetro, ganha nota 5.
E se não explode, põe um. Não é que, se não é nem turquesa, nem entra. Então as pessoas ficam assim chateadas. Ah, mas isso é só um. Assim, mas se a um já é turquesa, já sabe? Começou assim, com uma brincadeira, virou uma hashtag, as pessoas virou um termo que muita gente usa, explodiu o turquesômetro, às vezes até desconectadas, nem sabem que saiu de Lala Rebelo. E é isso, assim. Agora eu tô um pouco menos turquesa, né? Morando no Brasil, viajando um pouco menos. Mas eu amo. E Canoã, qual nota de turquesômetro? Canoã, eu vou ver o post de novo, mas eu acho que eu pus 4 ou 5. Fala então um pouquinho dessa viagem que a gente fez, que é um destino que as pessoas ainda não conhecem, né? Não conhecem, nunca ouviram. Assim, é engraçado, né? Que o Caribe tem uns lugares, umas ilhas, uns países que as pessoas, assim, gente, nunca ouvi falar nesse país, sabe? São Vincent e Grenadines, assim, sabe? Tipo, onde é isso? E é inesperado, né? Porque tem a população local, tem aeroporto, sabe? Tem né, carimbo, imigração, tem tudo assim. E as pessoas nunca ouviram falar. E não é tão longe assim do Brasil, né? Estamos todos aqui nessa mesma faixa. E é uma surpresa, porque foi assim, uma surpresa para mim, porque o hotel maravilhoso, né? A ilha, todo o complexo, né? Daquela área que é privada, é realmente impressionante, Canoã. Quero muito voltar com a família toda. E agora com o Miguel fora da barriga, né? Porque ele estava lá grávida com a gente em fevereiro, aproveitando o hotel. Eu queria pegar esse gancho também, a gente está falando, para quem não ligou os pontos ainda, do Mandarim Oriental de Canoã, que é um cliente que a gente representa nessa ilha, e que até é engraçado, como ele é sul do Caribe, se você vai, e tem muita gente indo com um jato privado, você chega em 5 horas e meia a partir do Sudeste. É muito perto. É muito perto. E o outro caminho é você indo por Barbados, aí quando a gente puder passar por Miami de novo e fazer a conexão, não é tão difícil chegar lá também, não. Mas lá, quando a gente foi, eu fiz questão de te levar para você ver como é que era o Kids Club. E uma coisa que a gente conversou no nosso pré-papo, e é um senhor Kids Club, né? Você pode até comentar um pouquinho depois melhor, mas essa coisa de hotel para criança ter ou não ter que ter uma estrutura específica para criança. Como é que você enxerga esse ponto? Eu acho que em uma viagem com criança, não... Sim, eu acho que a parte de estrutura para criança é um extra. Eu acho que dá para você viajar sem isso. Assim, fico realmente assim, até brava às vezes que eu indico alguns hotéis para ir com criança e a pessoa fala, nossa, Lala, mas não tinha brinquedoteca. Gente, mas tinha piscina, tinha quarto, tinha mar, tinha, sabe, comida. Dá, assim, sabe, né, brinquem. Mas lógico que quando tem uma estrutura, um Kids Club, é sempre muito legal, porque a gente vê nosso filho mais solto, sabe, com gente que proporciona brincadeiras legais. Então eu acho muito importante fazer assim uma mescla, né, de viagens com muita infraestrutura, Kids Clubs legais, lugares muito para criança e também sem o Kids Club. Eu não acho que isso cancela o fato do lugar não ser, sabe, ser para criança. Mas quando tem, a gente adora também. Se a criança é maiorzinha, que você pode deixar um dia e fazer outras coisas, ir no spa, também deve ser muito legal. Porque eu ainda não tive essa experiência, porque meu filho ainda nunca teve a idade de poder ser deixado um dia. Mas não acho que é essencial. É um extra que é muito bom. A gente adora quando tem, mas não acho que é o mais importante na viagem com criança. Legal, e eles estão crescendo, né? Não sei se você consegue, aí aqui de novo o Bruno meio ansioso, mas também tentando fazer um gancho para responder a pergunta da Fabiola que ela fez aqui. Você fica muito focada em quando você está pesquisando, obviamente, na idade dos teus filhos agora, mas quando você está nesses lugares, você consegue ter um olhar mais amplo, isso aqui seria legal para casal, ou até para poder dar essas dicas, isso aqui para uma criança maior. Isso tudo eu estou falando porque a Fabiola perguntou assim, você acha que Las Ventanas combinam com adolescente? Eu acho que sim. Com certeza, eu acho que sim. Los Cabos é muito, muito legal para adolescente também, sabe? Tem tem a cidadezinha de São José Cabo e tem Cabo São Lucas, tem as piscinas do hotel, tem um monte de atividade no hotel. Eu acho assim, não é um lugar que vai ter, sabe? Pelo menos eu não vi isso assim de ter monitor e um monte de não coisa. é. Não sabe, tem... é outro estilo.
Não tem é coisa assim, no monitor, vamos lá, mas sabe? eles estão cada vez mais investindo, que é uma coisa que eu acho que você deve estar vendo também, observando na indústria, de hotéis terem uma proposta que seja multigeracional, que você possa ir a família com pessoas de diferentes idades e vai ter coisa para fazer. Assim. Então, respondendo a Fabíola, lá na Las Ventanas você tem praia de surf perto, você tem várias atividades de quadriciclo, a cavalo, o próprio hotel tem uma área agora nova, que acho que você não chegou a conhecer, porque eles inauguraram depois, que tem umas piscinas com uma piscina com uma correnteza e uma área um pouco mais lúdica lá em cima. Tem um restaurante que tem um speakeasy, tem um bar, tem uma coisa mais... Assim, os hotéis, de uma forma geral, estão investindo em ser cada vez mais multigeracionais. Acho que justamente para poder ter isso, né? Não é um hotel para criança, não é um hotel para casal. É um hotel para quem quiser ir, né? Exatamente. E todo mundo encontra alguma coisa para fazer. Nessa parte que você falou de quadriciclo, porque é uma área super desértica, né? Então parece que você, assim, sabe, andar de quadriciclo em Los Cabos, você olhando de cima quando tá chegando no avião, assim, parece, sabe, que você tá andando em Marte, assim, sabe? Eu acho que é muito legal para adolescente também, com certeza. Eu não, assim, óbvio, não fico olhando tanto, né, se é para adolescente ainda, né? Ainda tem uns anos até aí. Mas lógico que eu, como blogueira, que vou escrever sobre hotel, eu não consigo desligar. Eu vou percebendo tudo, assim, tô viajando sozinha, é uma viagem de lua de mel, eu vou vendo, assim, tem cadeirão, restaurante tem papinha, sabe? Já vou olhando, assim, é inevitável querer informar sobre tudo do hotel. Legal. Recentemente você fez lá nos stories uma coisa que foi muito legal, que foi a história dos hotéis UAU. A pessoa falava um destino e você indicava um hotel, não necessariamente um hotel que você tinha visto. Fala um pouco de como é que foi a repercussão disso e qual o critério que você usou para determinar o que é um hotel UAU. Foi uma surpresa, assim, porque eu falei, gente, como eu não tinha pensado nessa caixinha de perguntas até hoje, né? E aí eu pus e foi a caixinha de perguntas mais respondida da história. A gente teve umas 1000 respostas, assim, uma coisa assim, que eu não vou conseguir tão cedo responder todos. E eu respondi 100, porque nos destaques cabem 100 stories em destaque e eu queria fazer uma pastinha só, respondi 100. Mas o critério foi... Eu acho que assim, o hotel que é referência, sei lá, considerado o melhor naquele lugar. E com todo o meu repertório, assim, porque eu não viajei para todos eles, mas eu tenho uma lista de hotéis que eu sonho em ir um dia na vida. E aí, com certeza, quando me perguntavam, eu colocava esse. E aí olhava também, assim, se era um lugar que eu não sabia. Será que tem um mandarim? Provavelmente é o melhor do lugar. Será que, sabe? Então eu olhava assim no lugar que eu não sabia e olhava as grandes redes e de luxo e via se era bonito mesmo, dava uma olhada no hotel, eu falava, será que eu sonharia em ficar lá? Se sim, foi essa a minha resposta. Legal, e ficamos felizes de ver vários hotéis nossos que você não conhece ainda estão na sua listinha lá. Então, Sim, até para quem... né? Lógico que então. Que bom. Até quem não conhece, que é seguidor da Lara, passa lá, segue a gente também, Xmart Viaja. E a gente está sempre postando algumas dicas lá e fazendo algumas lives tão legais como essa cola lá, e a gente já tem mais tempo. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você já tem de planejamento de viagem, além dessa agora para Alagoas, se você já está, ou que pelo menos está só na lista de desejos mais imediatos. Assim. Claro que a gente está no momento ainda que depende de fronteiras, rotas aéreas, etc. Mas se você pudesse escolher, para onde você estaria indo? Para esse ano a gente vai realmente ficar só no Brasil. Sim, não quero sair ainda, apesar da vontade de ser grande. Não quero sair ainda porque o Miguel é pequenininho, enfim, acho que as coisas estão um pouco incertas esse ano para alguns países, né? Então esse ano é aqui, a gente vai ficar em Alagoas e vai para o Ceará também, ainda esse ano. E para o ano que vem a gente tem essa esperança que 31 de dezembro o vírus vai expirar, né? Que o ano que vem vai ser tudo normal de novo. E eu tenho, assim, pelo menos esse vai ser o pedido de todo mundo na virada do ano, eu tenho certeza absoluta. Não, com certeza, assim, né? Porque acho que ninguém pensa em outra coisa, né? A vacina, o fim da pandemia. É absurdo isso, né? Porque você é uma doença global, você não tem para onde fugir. Sabe? Se é um problema político, você fala, vou fugir para não sei onde. Não tem, tá tudo com isso. E o ano que vem, assim,
eu tinha alguns lugares que eu gostaria de ir, mas engraçado que com a pandemia bateu mais forte em mim o desejo de voltar para alguns lugares que eu já fui e que gostei muito. Eu não sei se é o medo do desconhecido, que eu adoro, mas eu acho que por uma questão de aconchego, sabe? De querer voltar para lugares que eu já fui. Tipo, eu pensei o ano que vem em ir para as Maldivas de novo, que eu amei aquilo com criança. E aí também, lógico, conhecer lugares novos, eu pensei em ir, por exemplo, se a Europa estiver aberta, ir para Sardenha e para Córcega, 2 lugares que eu tenho muita vontade de ir, e voltar para a Grécia para conhecer outras ilhas. Essas são os planejamentos, mas eu não comprei nada ainda esse ano. Quando você faz esse planejamento, você pensa muito em relação à rota aérea e até por criança você pensa em parar nos lugares? Como é que você faz esse planejamento de logística? E quanto tempo você geralmente faz essas viagens? O máximo, assim, viagens mais longas, o máximo que eu consigo são 2 semanas. Porque o meu marido, ele não trabalha comigo, ele tem um emprego, enfim, eu tenho o trabalho dele, ele tem férias só, né? E aí a gente tenta otimizar ao máximo, mas, né, são férias e ele não consegue tirar mais do que isso. Então, são 15 dias. Então, às vezes, a gente, né, tenta ir sempre para o lugar da conexão e mais algum lugar. Também para aproveitar a conexão, não ser só maçante para criança. Eu acho importante fazer esses picadinhas de conexão para dar uma leveza na viagem maior, assim. Legal. Ó, a Thaís... Fala, desculpa, Oi? desculpa. Achei que você tinha acabado. Não, Eu ia emendar outra pergunta. Vai lá, vai lá. Que o planejamento é isso mesmo. É onde a gente quer ir, onde a gente vai ficar, ver o voo, tenta comprar nos horários melhores para as crianças. Tipo, eu prefiro voo noturno com criança, porque os meus filhos dormem em avião. Miguel, não sei ainda. Mas tem gente que prefere diurno. Então a gente vai olhando essas coisas e vai montando a viagem. Você costuma perceber, tipo, entrando com criança num avião, as pessoas já te olham assim, meu Deus, tomara que ela não se sente perto de mim. Como é que você lida com isso? Sim. Sim, nossa, eu lembro até hoje, a primeira viagem internacional com o Vinícius, a gente resolveu ir de business. E aí eu fui entrando assim com o Vinícius, eu ia olhando assim, ele tinha 6 meses. Eu ia olhando os olhares assim, sabe? Todo mundo, meu Deus, paguei essa viagem para dormir e não vou dormir, sabe? Matador. Mas ele foi super comportado, assim. Na verdade é que teve um cara que roncou e atrapalhou mais gente do que o meu bebê, sabe? Mas é normal, assim, né? Lógico, eu não sou dessas mães que vai dizer que o filho, sabe, todo mundo tem que achar ótimo que a criança tá do lado. Realmente, assim, atrapalha o sono das pessoas que querem descansar, trabalhar no dia seguinte. E é um esforço da mãe tentar contornar, mas acreditem que é muito pior para a mãe que tá tentando fazer o filho parar de chorar e não sabe o que fazer, sabe? Assim, não, assim, a mãe tá mais agoniada, pode ter certeza. E você fica pensando, com as crianças até, você tenta evitar épocas mais disputadas, muita gente viajando, por exemplo, Ano Novo. Como é que você planeja isso? E aí, aproveitando para emendar uma pergunta aqui da Leca Proni, vocês acham arriscado comprar uma viagem para o Caribe no Ano Novo? Você que conhece Santos Caribe também pode falar sobre isso. Eu tento, assim, na verdade, eu não evito o Réveillon, essas coisas, porque é feriado e é quando o meu marido pode viajar também, né? Mas aí a gente tenta fugir dos lugares muito cheios, sabe? A gente fez uma viagem de Réveillon para Pipa, que é um lugar super cheio no Réveillon. Aí a gente buscou um hotel numa cidadezinha do lado, Cibaúma. Foi super gostoso. Então, assim, mas eu não fujo dos feriados. Só agora na pandemia que a gente foge mesmo dos feriados. Mas eu não fujo mesmo. Eu tento adequar o lugar à criança, mas não dá para fugir, porque eu preciso dos feriados para conseguir viajar com a família toda. Legal. E o que você acha de Caribe? Assim, hoje eu acho que não, sabe? Já tem países abertos já faz um tempo. Eu acho que não é arriscado, não. Assim, já vi muita gente comprando. Eu compraria, assim, se não fosse falta de férias, de dias disponíveis, e se o Miguel não fosse tão pequeno, eu acho que eu compraria uma viagem para ir para o Caribe ainda no fim do ano. E tem uma coisa também, né? Você tem que ver como é que estão as rotas aéreas. Muitas ilhas do Caribe, a não ser que você tenha um avião privativo, você precisa voar via Estados Unidos, né? Ou você pode, alguns ir via Copa Airlines, a Copa tá funcionando, então dá para acessar alguns desses destinos.
Uma opção também é México, né? Que o México está com as fronteiras abertas, o Aeroméxico está voando, tanto o lado caribenho, que é o lado de Cancún, como o próprio Los Cabos, né? Então pode ser uma boa dica também. Mas tem uma E pergunta é legal o interessante aqui. México porque você conecta já no México, né? Óbvio, tem outros Exato. jeitos de ir, mas aí você só faz uma entrada, sabe? É um perrengue das coisas darem errado só, sabe? Assim, de exame, dessas coisas todas, enfim. É só uma entrada, né? É só Cidade do México. E o México está super tranquilo, eles não estão pedindo nenhum exame. Você tem que preencher um formulário dizendo que você, enfim, garante que você está em condições de viajar. Então, é um país que está realmente super acessível e recebendo bastante brasileiro. A Bia Servino fez uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Como o Vini lidava com as diferenças de fuso horário? Essa é uma pergunta que sempre aparece. E engraçado que criança parece que sente menos a mudança do fuso horário que a gente. Geralmente, quando ele volta ou chega, fica um dia atrapalhado. A gente já chegou a fazer 7, 8 horas de fuso horário de diferença. Mas o que eu faço é o seguinte: na hora que eu entro no voo, eu começo a agir com o fuso horário do lugar. Então, assim, aqui é horário do almoço, mas lá já é horário do mamá da noite, eu vou dar o mamá da noite. E aí eu vou fazendo conforme lá. Vai confundindo no começo, vai dar 2 mamás e 3 comidas. No começo vai ser meio atrapalhado, mas eu acho que as refeições são marcos de horário, de rotina para criança, sabe? E aí eu acho que vai ajudando a lidar melhor com isso, assim. É uma coisa que eu faço, não sei se tem algum embasamento científico. Eu também não sei não, mas eu faço isso comigo como adulto. Então, às vezes as pessoas acham estranho que eu estou viajando e até 7 da manhã eu estou tomando uma cerveja. Mas é que eu já estou no meu mamar, eu já estou pensando no horário da cerveja. Sempre é horário de tomar cerveja em algum lugar. Eu sempre digo que já passou de meio-dia em algum lugar do mundo, sabe? Então, né? você está com eu vontade acho que ajuda, assim, eu percebo que ajuda, assim, ele não sente tanto, mas criança, as mães ficam muito preocupadas com isso, mas criança se adapta mais fácil que a gente, e se não se adaptar, eu falo, é só 1, 2, 3, que seja uma semana atrapalhada, sabe? O que é isso na vida e depois de uma viagem incrível, sabe? Releva, assim, é isso que eu gosto de pensar, sabe? Esse fuso longo que você falou, o mais longo que vocês fizeram foi para Maldivas, né? E você parou em Dubai. Fala um pouquinho mais do que você achou de Dubai para criança, que a gente tem visto, até porque a gente tem o Mandarim Oriental lá, que você ainda vai conhecer na próxima vez que você for às Maldivas, vai parar lá. A gente tem visto muita gente indo com criança. Foi surpreendente, é um lugar assim, para quem gosta de infraestrutura, tem hotéis com super infraestrutura, tem parque aquático, parques de diversão, tem toda essa parte de diversão, tem também cultura, essa parte toda árabe desse mundo, e é mais interessante do que eu pensava, assim, confesso que antes de ir tinha até um certo receio, falava, será que é tudo fake? E não, assim, é muito interessante essa parte do deserto, de ir com criança para o deserto, Abu Dhabi, com a mesquita, assim, eu realmente me surpreendi, assim, foi tipo assim, realmente você só pode julgar um lugar se você for, sabe? Não dá para falar tudo que você acha, porque foi muito legal com criança, assim, eu indico muito Dubai com criança. E Doha? Você já foi a Doha? Já pensou em botar no planejamento? Porque é uma outra via de chegar para o Oriente, é voando com a Qatar Airlines, né? Tem até uma pergunta aqui da Amanda Custódio, que está programando ir para Maldivas em fevereiro, via Qatar. Queria fazer um stopover em Doha, mas falaram para ela que não é possível por conta do destino e falta de acordo diplomático. Pelo que eu estou sabendo, é que Doha está ainda por uma questão da pandemia, não está deixando você parar lá, mas é um destino que vai voltar. Doha é bastante interessante também. Tá muito na minha lista particular, não sei na sua. Eu já parei 2 vezes no aeroporto de Doha, mas ainda não estiquei a conexão lá. Mas tenho vontade, sim. Acho que deve ser um lugar bem interessante e que não acho que dá para julgar sem saber também. Vai ser uma surpresa igual Dubai e, né, surgindo tantos hotéis lindos, inclusive o Mandarim, né? E tenho vontade, sim, de conhecer. Com certeza eu não vou desperdiçar uma passada por Doha sem sair do aeroporto mais. E a gente vai passar a ouvir cada vez mais de Doha, né? Tem a Copa em 2022 que vai ser lá. E tem, por conta disso, tem tanto investimento na área de turismo, né? De atrações, de hotéis. O próprio Mandarim fica num bairro novo que eles estão construindo lá. Então, assim, é legal você ver isso também, a evolução dos destinos, né? Com o passar do tempo. Você tem algum destino que você vem assim ao topo da memória, alguma nesse sentido, assim, que tenha te impressionado, surpreendido, talvez?
Bom, já falei de Dubai e acho que. Ah, a ilha de Creta, na Grécia. Porque quando a gente fala em Grécia, a gente fala logo de Santorini, Mykonos, e a gente foi para a Grécia o ano passado com o Vinícius e falou, vamos fugir do óbvio, né? E aí a gente foi para Creta e realmente assim me surpreendeu e me assustou o fato de as pessoas não considerarem ir para esse lugar assim. Então é realmente um lugar que me surpreendeu assim, uau, essa ilha é muito legal, é muito interessante. Legal. Tem uma pessoa que passou, eu vou perder o crédito agora, gente, que já viu tanto comentário, mas alguém lá atrás falou assim, que adorava você, as suas dicas e tal, e além de tudo, você é uma doçura de pessoa. Eu queria que você falasse dessa relação com as pessoas que te seguem, desde a época do blog, via Instagram, e esse teu cuidado de conversar com essas pessoas, de ser acessível a quem está aí consumindo o seu conteúdo. Eu não sou Lala Rebelo se não fossem as pessoas que estivessem ali para olhar o que eu posto, para comentar, para interagir comigo. Então, assim, não por uma questão de, eu tenho que responder para ir melhor, não é isso. Mas eu acho que essas pessoas têm um carinho por mim, de verdade, assim. Sabe, cada coisa que eu posto, eu recebo mensagens tão lindas que eu tiro print e guardo numa pastinha do meu celular, assim, tipo, para ler quando estiver triste. Porque, assim, são pessoas que não me conhecem pessoalmente, têm carinho por mim, assim, eu faço questão de, sabe? Eu fico feliz quando eu consigo responder, sabe? Tudo, assim. Realmente não consigo responder tudo, tenho 2 filhos, a pandemia não tem ajuda, não tem escola, assim, sabe? Me perco. Mas é um objetivo do dia eu conseguir responder as pessoas que me mandam mensagem. Isso é verdade, assim, tenho muito carinho pelas pessoas que me seguem, que a maioria é gente do bem. Parece, às vezes, umas coisas ruins lá, mas ainda bem que é a minoria. Ainda bem, né? Haters existem, haters são haters, né? Mas eu queria que você falasse também um pouquinho, que é uma coisa que você falou rapidamente aqui, você estava uma dúvida da história do posicionamento, ficar postando a mudança, a obra e tal. Mas é uma coisa que você me chamou a atenção quando a gente teve o pré-papo semana passada, que você falou assim, é o meu nome, né? É lalarebelo.com. E tem uma questão de vida real, né? Você está falando sobre viagem, que é o seu assunto principal, que é uma coisa muito de sonho, trabalha com o sonho das pessoas, mas no final das contas tem uma empatia pela pessoa Lala Rebelo. Sim, sou eu que tô ali, sabe? Eu pus meu nome no blog, no Instagram, tipo, não é sabe, viagem pelo mundo, assim, enfim. Então é meu nome ali, se a minha vida hoje é isso, eu vou ter que compartilhar isso, sabe? E óbvio, viagem é minha paixão, eu não quero largar isso nunca, quero escrever disso sempre, mas enfim, assim, eu tava em dúvida, mas eu falei, gente, essa é a minha vida, estamos em casa, tá todo mundo em casa, tem uma pandemia inesperada, esse ano ia ser o meu melhor ano, sabe, de blog, não de viagens, porque eu tenho que parar de qualquer forma um pouco por causa do bebê. Mas ia ser o melhor, sabe, de acesso, de reservas. Ia ser meu melhor ano e eu vi tudo acabado, assim, tudo cancelado, sabe? O dólar explodindo, todo mundo cancelando tudo. E, sabe, o que eu tenho hoje é uma casa, graças a Deus, sim, sabe, que a gente comprou na pandemia. E os bebês. E se eu vou compartilhar alguma coisa, é isso que eu tenho para compartilhar, sabe? Não vou deixar de falar de viagens, vou postar das minhas viagens incríveis, que eu tenho foto para postar até se for uma múmia. Mas eu tenho que adicionar outros conteúdos também. E eu acho que as pessoas que me seguem gostam de ver, porque é uma pessoa real que tá ali com meus problemas, sabe, minhas coisas que passam pela minha cabeça. E é assim, todo mundo é assim, né? E é uma questão até de acompanhar, né? Mais até do que seguir, acompanhar a vida de quem... Nem que você seja por uma questão aspiracional, mas também muito de inspiração. A Dani Hugo está dizendo aqui, lá você é uma inspiração. Eu tenho uma empresa de roteiro personalizado. Que conselho você daria para esse momento da pandemia que não tem ninguém, ela botou entre aspas, viajando? Incentivar seus clientes a se planejarem com antecedência para conseguir ir para os lugares que eles sonham. Acho que a hora é agora, né? Né? Eu não estou planejando, mas eu estou errada. Mas acho que a hora é agora, tá todo mundo sonhando, sabe? Eu acho que um roteiro personalizado, com reservas canceláveis, com voos canceláveis, eu acho que é o momento, sim, de pensar positivo pro próximo ano. Legal. Quando você está falando de organização aqui, estou aproveitando as perguntas enquanto o nosso tempo não acaba. A Titi Fracalossi.
nos destinos de praia, você consegue conhecer várias praias com as crianças ou acabam curtindo apenas a praia do hotel? Como é que você organiza isso? A Como é que é gente até essa programação do dia, em geral, não só a A coisa da gente praia, né? costuma sempre pegar um hotel que tem estrutura na praia. Ali é a praia base, é onde a gente com certeza vai passar mais tempo, mas a gente costuma, assim, ir explorar os lugares e outras praias, assim, perto. A gente sempre aluga carro ou tem um transfer à disposição para conhecer mais lugares, assim. A gente não fica só na praia do lugar, a não ser que seja uma viagem só para um hotel de ficar naquela praia. Tipo, Maldivas, você acaba ficando ali, né? Mas quando é cidade, que tem mais coisas, a gente sempre viaja e conhece, assim. É uma logísticazinha, mas é importante, assim, eu gosto. É, de não ficar e de ter a experiência com o local mesmo, né? Porque acho que as crianças vão aprender muito a partir daí. E aí isso me leva também a fazer um gancho com uma pergunta da Rosana, que queria saber como é que você faz questão de adaptação das comidas para os seus filhos. Você falou que levava papinha e tal, mas eu imagino que você tem algum cuidado deles experimentarem um pouco da culinária. A culinária também é cultura, né? Como é que é isso? Sim, sim. Até um ano eu fui muito chata, assim. Chata não, assim, mais rígida, né, com isso. Lógico, muito pequeno, tinha medo de contaminação, de algum tempero, alguma alergia. Então ou assim, eu via quais eram as opções que o hotel me dava, mas quase sempre eu levava papinha congelada em gelo seco até o lugar. E chega congelado. E já para cá, pelo menos para os 3, 4 primeiros dias, até eu ter noção daquele lugar. Hoje em dia já tem papinhas ótimas que não precisa de congelamento, então eu acho que com o Miguel vai ser um pouco mais fácil. Mas depois de um ano, sim, o Vinícius come comida de restaurante, a gente pede para pôr menos sal. Mas a ideia é que ele sempre prove da comida local, assim, sabe? E ele realmente adorou comer pãozinho sabe, com coalhada em Dubai, e amou comer pepino na Grécia. Eu acho que isso faz parte do repertório também, aprendizado. Legal. A Marisa está fazendo um comentário aqui que eu acho que é legal de lembrar, assim, essa coisa das pessoas, mas e eu vou, e agora e a pandemia? Todos os hotéis, de uma forma geral, estão com políticas muito mais flexíveis de cancelamento, né? Então, e aí, de novo, a coisa da agência de viagem para informar a pessoa, isso acho ainda muito mais um ponto positivo. Você ter alguém que você confie para te orientar nesse sentido, né? Sim, sim, com certeza. Ó, a Amanda tá pedindo pra você fazer uma live sobre safari. Você já foi com o Vini para safari? Não, não fui ainda. Eu quero ir com ele. Sim, dá para ir. Inclusive, tem post no blog da Fê, do Nós Dois no Mundo, sobre safari com crianças pequenas. Mas eu gostaria de esperar um pouquinho, sabe? Porque eu já fiz muito safari na Botsuana, Tanzânia, África do Sul. E eu acho que ele, assim, não que não aproveita agora, aproveita, mas eu acho que ele é mais seguro para todos e eu acho que ele vai aproveitar mais com uns 3, 4, com 4 anos. 3 anos ele já tem, né? Mas eu acho que dava para ir também com 3. Só que agora tem o Miguel com 5, aí não dá mais. Você já consegue imaginar assim, como é que vão ser eles, viajantes? Ou se você tem Espero um que traço de sejam personalidade amigos, sabe? até. Que brinquem na areia, os dois. Espero. Assim, no começo o Vinícius não dava a menor bola para o Miguel. E agora, olha só quem apareceu. Ah, meu Deus! Nhô! Oi, Mig. Te conheci, você estava na barriga da sua mãe, cara. Ó, mas acho que vão ser amigos. Agora eu tô começando as interações, né? Os dois estão começando o Vinícius está se interessando mais pelo Miguel, coisa que não acontecia antes. Mas acho que eles vão ser amigos, sim, né? Vão, em algum momento eles vão querer viajar sem você, vou te dizer. Vão mesmo. Eu sonhava bastante em viajar sem meus pais, adorava viajar com os meus pais, mas faz parte, né? Tem que criar para o mundo mesmo. Espero que eles queiram, sabe, de presente sempre viagens, intercâmbios. Eu juro que eu quero muito isso. Gente, ele é muito sorridente. É impressionante. Ele é. Quer sair, filho? Verdade. Acabar o tempo aqui. Acabou o tempo, vai derrubar a gente. Obrigadão, Lala. Obrigado muito. Obrigada pelo convite. Adorei falar com você. Muita saudade de você e de todos. Sucesso, Next Smart. Beleza. Sigamos acompanhando você. Beijo grande. Tchau, gente. Um Até beijo. a próxima. Tchau. Tchau, Mig. Dá tchau.